no nosso canal do YouTube, tá ok? É isso aí, pessoal. Boa tarde, tá? Só um detalhezinho aqui. Eu vou pedir pro Dinezinho aqui pausar. Obrigado da presença de todos. Nós vamos hoje falar um pouco ao longo da semana. O Adam tá entrando agora aqui também, viu, Matheus? Já estou adicionando ele aqui, tá? E aí nós vamos poder estar falando um pouco mais dos esquemas. Eu vou esperar ele entrar aqui na sala. Isso, aí agora nós estamos aí com 17 atletas no total, mais os professores e eu. Tranquilo, pessoal? Então, uma boa tarde, né? Estamos iniciando a semana 3, fechando a semana 3 de aula tática online, né? Eu vou começar aqui compartilhando já a tela com vocês para a gente falar um pouquinho da nossa programação e logo em seguida nós vamos falar aí dos esquemas táticos de hoje e também vamos ter uma aulinha aí na pranchetinha eletrônica aí sobre o nosso esquema tático para a gente já ir poder se familiarizando aí e porventura algum outro detalhe que falte aí para que nós possamos rapidamente, né? Já temos já a boa nova, que é o retorno do futebol no dia 22, o futebol profissional, e na sequência já deve retornar também a A2 e a A3, e aí com certeza o Sub-20 é o primeiro que vai retornar, até porque vários atletas já são de maior, a maior parte deles, e essa é a sequência. Então a galera do Sub-20 que está na sala aí, vamos ficar atento, né? Vamos aí prestar bastante atenção, porque o tempo ruge aí, porque quando voltar nós temos que estar apto já. Vou começar a compartilhar a tela aí com vocês, tá? Vou pedir para que o professor Ed, professor Galo e professor Matheus, se não estiverem vendo minha tela, para poder me chamar. Agora, se estiver vendo a minha tela normal, aí eu vou passando, tá? Então é a semana 3, né? Que ela foi do dia 6 ao dia 10 de julho. A semana 3 ela compreendeu gestos técnicos específicos, né? Então foi uma semana onde nós trabalhamos bastante gesto técnico, movimentação com gesto técnico, exercício resistido com gesto técnico, e assim nós conseguimos uma boa evolução. A aula tática de hoje é sobre sistemas e esquemas táticos. Nós vamos falar um pouquinho do esquema do Liverpool. Vamos passar um videozinho e também um treino. E vamos também falar da seleção brasileira. Uma análise de performance na Copa de 2018, do seu sistema, do seu esquema e das bolas paradas. Vamos ter uma aula tática na prancheta eletrônica sobre os nossos sistemas e esquemas. E já para a semana seguinte, semana 4, técnica individual, fundamentos. Então nós vamos trabalhar aí alguns fundamentos bem específicos de qualificação técnica individual, né? Já aprimorando aí, calibrando os nossos atletas para que nós possamos, quando do retorno, retornarmos numa qualidade boa, numa qualidade bem bacana. Só aqui fazendo uma alusão ao que o professor Ed falou, nos atermos para sistemas e esquemas. Sistema é a condição numérica, o desenho, a fotografia da maneira com que a nossa equipe joga. 1-4-2-3-1, 1-4-3-3, 1-4-1-3-2 e assim sucessivamente. E o esquema é a maneira com que esse desenho, essa fotografia, essa condição numérica se movimenta. Ficar isso muito claro para que a gente possa dar o início, então, à aula, tá? Eu vou aqui abrir o primeiro vídeo, que é um vídeo bem bacana, da equipe do Liverpool, onde a gente consegue
analisar o que está sendo hoje muito bem comentado, que treino é jogo e jogo é treino, né? E aqui a gente vê uma movimentação combinada que é feita, que nos mostra claramente o que a equipe faz no treino, ela consegue fazer no jogo, tá? Aí assim, ó, o vídeo já vai abrir, a hora que ele abrir aqui eu já sinalizo para vocês e a gente vai acompanhando os detalhes aqui, tá bom? Esse é um gol contra o Crystal Palace, chama muita atenção. O Liverpool coloca 5 homens lá na linha de frente, sempre com penetração. 2 homens mais enfiados. Essa linha de 5, a gente consegue aqui na pranchetinha mostrar ela bem clara. E aí um chute de fora da área. E isso é feito em treinamento. Há uma movimentação em triângulos na beirada, trocando com o meia e com o atacante, girando essa movimentação e fazendo a bola entrar no homem que vai fazer o gol. Vou soltar o vídeo novamente para que a gente possa olhar ele mais um pouquinho. Aí nós temos uma movimentação, aqui está o quinto homem aqui embaixo. O armador sempre trabalha a bola e esse triângulo de beirada com a movimentação combinada com o homem entrando, atacando o espaço, né, que é importantíssimo esse quesito. Mesma coisa aqui, há uma movimentação, deixou-se um espaço e há uma finalização. Essa movimentação com 5 homens aqui, ela é uma movimentação muito específica, né, e é feita no treino, que são esses triângulos, quando se recebe a bola, a movimentação em zona de passe, né, e o giro da movimentação combinada sempre no lado oposto, para abrir o espaço vazio para esse homem entrar e poder receber a bola. Aqui eu vou compartilhar uma situação de treinamento com vocês, tá? Para que vocês possam aí dar uma olhada nesse aspecto. Essa é uma situação de treinamento. Vocês observam que há uma movimentação contínua e é aquela jogada lá que nós vimos o jogador número 11 fazendo o gol. Vou soltar novamente. Percebam, há uma movimentação combinada, certo? E há essa penetração para que haja o passe. Então isso é um treino, né? Vamos aqui exemplificar, esse é um treino, eu pausei o vídeo agora. É um treino de 4, 8 mais o goleiro 9 contra 10 homens de linha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 homens de linha. Certo? Então nós temos um 4, 3, 7, 10. 10 contra 8 de linha, fazendo sempre uma triangulação, certo? De beirada, envolvendo, fazendo com que o adversário mexa-se para marcar essa movimentação combinada, mesmo com a bola do outro lado e causando um espaço vazio. Mais uma vez aqui, vou fazer aqui, olha lá a movimentação, e aí onde tem o gol. E a finalização e o gol. Isso aqui claramente mostra o quanto a equipe pode, dentro do programa de treinamento, entender aquilo que se faz necessário, né? Então, ou seja, há uma movimentação combinada, há uma conexão entre o meia, o atacante e o lateral, neste caso. Por isso ele consegue tanto colocar 5 homens aqui, né? Sempre 1, 2, 3, 4, 5 homens aqui, quebrando a linha de marcação e sempre tendo um homem vazio. Porque se a última linha está posicionada com 4, como é o caso aqui, sempre vai ter um homem a mais deles, entrando, atacando o espaço vazio ou recebendo a bola e tendo a oportunidade de fazer o gol, tá? Agora nós vamos aqui para um vídeo de análise da seleção brasileira. Eu vou abrir o vídeo, como ele já está carregado, eu vou abrir para ele rodar e depois nós vamos para os slides específicos
e eu vou comentando um pouco durante o vídeo. É um vídeo de 10 minutos, mas ele vai conseguir rodar legal aqui, tá? Aqui nós temos uma formação bastante utilizada pelo Brasil na Copa do Mundo. 4-1-3-2, usando o Casimiro aqui para fazer esse volante aqui, né? Isso é uma coisa que o Brasil usou. O Casimiro tem essa capacidade de cobertura dos dois lados, mas depois nós vamos olhar durante a análise que isso acabou acarretando um problema para o Brasil quando da saída do Casimiro e da entrada do Fernandinho. Aqui nós já observamos uma foto de jogo, essa marcação muito bem exemplificada. O modelo, né, o 4, o 1, o 3 e o 2, mais uma vez. Ela aí novamente, ó. E essa formação, ela tem houve uma mudança. Ele trouxe também uma marcação de 4-4-2. Usou isso na Copa contra o México, principalmente, para não ser surpreendido como o México surpreendeu a Alemanha. Olha aí, já o posicionamento contra o México. Aí são duas linhas de 4 com dois homens mais à frente. O Brasil usou esse esquema também contra o México, né? E aí foi o tipo de marcação, olha aí mais uma vez, essa marcação. Usou também o 4-3-3. Ele usou esse esquema um pouco no jogo contra a Bélgica, né? E usou também com o Casimiro antes também um pouco durante a Copa no 4-3-3. Né? Aí nós conseguimos já ver o 4-3-3, ó. Utilizou mesmo com o Fernandinho lá também, né? E o 4-3-3 ele usou nesse modelo, tá? Quais foram os grandes problemas? Foram os espaços nessa formação principal. O Casimiro, principalmente, ele está acostumado no Real Madrid a cobrir os dois lados, o lado direito e o lado esquerdo dele. Ele sai para matar a jogada lá na esquerda ou na direita, seja com falta ou com uma jogada de marcação. Então ele cobre bem. Mas já no jogo contra a Bélgica, Fernandinho não tem essa característica. Então houve muito espaço. Sempre havia um espaço do lado direito e do lado esquerdo do volante. Porque o Fernandinho está acostumado a jogar no City entre linhas, né, com os outros volantes laterais. Perceba que sempre a Bélgica soube explorar. Isso também já é dentro da análise de desempenho. A Bélgica viu esse espaço e ocupou bem esse espaço, colocando dois homens mais à frente. Então esse espaço foi muito bem explorado pelo adversário, justamente pela troca do Casimiro pelo Fernandinho, que não está acostumado a trabalhar dando cobertura dos dois lados. O Casimiro é um cara que vai, faz falta na direita, para a jogada, ele cobre os dois lados com muita facilidade. Já não faz assim o Casimiro. E isso ocasionou muito problema para o Brasil, principalmente no jogo contra a Bélgica, né? Então nós observamos que a Bélgica ela conseguiu ter muito espaço no setor, principalmente aí o Chandler, ele trouxe essa marcação. Bola parada. O Brasil também fez um posicionamento de bola parada com tripé. Na primeira marcação de escanteio que ele fez, ele colocou o Gabriel Jesus aqui, o lateral bem no primeiro pau e fez um tripé. A gente usa isso no Sub-20 também. Mas ele tomou um gol até do empurrão do Miranda, que foi nessa jogada aqui. Foi uma falta e aqui está o tripé certinho. E ele acabou mudando, depois optando por não mais ter esse cara no tripé. Essa formação ela se fez eficiente, ela marcou bem o primeiro pau, mas aqui tomou o gol, né? Tá vendo aí o lance do gol, câmera de cima. Mas foi falta no Miranda, isso não foi apontado pela arbitragem, né? Mas essa formação ela se fez eficiente, interceptando a bola no primeiro pau, né? Aí, no segundo momento, ele tirou esse homem de lá e levou o Gabriel Jesus lá mais perto da trave e trouxe o Marcelo para marcar mais no meio da área. E isso passou a ser feito a partir do jogo contra o México. Então também possibilitou um espaço que o adversário pôde explorar naquela fase ali onde estava o tripé. E aí a Bélgica, principalmente, analisando isso, tirou proveito em algumas situações, inclusive uma delas fazendo gol. Olha o jogo contra o México aí, isso já foi usado. Dá pra gente observar aqui claramente essa
esse espaço que foi cedido aí, né, pelo Brasil, nessa mudança de posicionamento. E contra a Bélgica, eles já analisando esse espaço, eles exploraram bem. Numa primeira bola, o jogador da Bélgica finaliza e o Alisson pega. E numa outra bola, o jogador da Bélgica já explora bem esse espaço e acaba fazendo o gol. Olha aqui, ele vem, antecipa e faz o gol contra o Brasil, né? Então o Brasil acabou tomando 2 gols de bola parada, um que foi falta, e esse outro gol aí de escanteio, depois dessa mudança de formação muito bem explorada pela Bélgica. O Brasil tinha um sistema muito bem eficaz para recuperar a posse da bola, né? Parece que a gente teve aqui mais um atleta pedindo para entrar, é isso? Deixa eu ver aqui. Vou pausar. Vamos ver aqui. É o Valdemiro pedindo para entrar, vou adicionar ele aqui. Isso aí. E agora vou voltar a compartilhar a tela aqui. Então o Brasil teve um sistema muito eficaz para recuperar a posse da bola. Como que ele fazia? Ele fazia uma marcação por zona. Então perceba a pranchetinha eletrônica. Então era uma marcação por zona tanto para a direita como para a esquerda. Fazia uma movimentação combinada e uma compactação muito boa. A gente vai poder olhar isso um pouquinho também na situação de jogo. A última linha do Brasil recuperava muito bem a bola, né? Tinha sempre o fechamento do corredor central. Quando essa bola era passada pelo adversário, a última linha do Brasil recuperava muito bem a bola. Olha lá a compactação muito boa e a recuperação da bola. Todo erro de passe do adversário, nós tínhamos um jogador do Brasil já recuperando a posse da bola. Então esse sistema se mostrou eficaz no sentido de retomar a posse da bola quando o Brasil foi atacado, né? E aí a Bélgica, sabendo explorar isso, ela montou um sistema para explorar o espaço vazio que esse esquema deu. Mas esses passes a gente observa que o Brasil estava sempre muito bem posicionado e recuperava a posse da bola no seu sistema defensivo. A última linha do Brasil era sempre, a disputa da última linha era sempre boa. O Brasil foi justamente oferecer o contra-ataque contra a Bélgica num momento onde a gente, aqui já analisando, lógico, no pós-jogo, depois a gente vai ver o que a Bélgica ofereceu de oportunidade para o Brasil também. Mas claramente o Brasil deu o contra-ataque para a Bélgica e foi um contra-ataque que ela soube explorar muito bem os espaços vazios ali, o De Bruyne e aqueles outros jogadores da Bélgica. Basicamente, quando o Brasil tinha a posse de bola, ele tinha uma infiltração muito forte dos elementos surpresa, que no caso era o Paulinho. E aí a gente sempre observou quando o Brasil ele tinha o contra-ataque, isso funcionou muito bem. Mas foram poucas as equipes que deram contra-ataque do Brasil. O Brasil fez um gol de contra-ataque contra o México e acho que um gol de contra-ataque, se não me engano, contra a Suíça. Né? Mas quando o Brasil tinha o contra-ataque, ele conseguia realmente chegar numa condição muito boa para finalizar. Mas foram poucas as equipes que deram o contra-ataque para o Brasil, né? A gente observa que o Brasil, na última linha, quando foi atacado e conseguiu tomar a bola, ele teve uma questão um pouco melhor de contra-ataque, né? Mas foram poucas as equipes que deram contra-ataque ao Brasil. O que a gente observou é que quando houve uma marcação já posicionada em cima dos jogadores brasileiros, o que a gente observou foi que o Felipe Coutinho começou a vir muito aqui atrás, uma vez que o Casimiro era quem saía com a bola e o Gabriel passou a ficar um pouco mais isolado na frente. E isso não foi tão bom. Veja o Felipe Coutinho recebendo a bola aqui atrás, sempre atrás, próximo dos zagueiros, para poder mexer a bola, né? E o Brasil usou muito os corredores laterais por fora das linhas de marcação para poder entrar na defesa adversária.
o que fez com que o Brasil empurrasse o seu adversário todas as vezes para dentro da sua área. E aí isso prejudicou o Brasil a não ter o contra-ataque. Então, a gente observa que quando foi feita a bola longa, o Gabriel sempre estava sozinho, né? Então o Brasil, toda vez que usou a bola longa, ele estava encaixotado lá na frente. Ele é um jogador que até consegue segurar bem a bola lá na frente, mas é com uma chegada mais com jogo de construção, que é o que o Guardiola faz com ele no Manchester City. Toda vez que essa bola foi feita uma ligação direta para um contra-ataque, ele estava muito sozinho, né? E isso foi um problema para o Brasil. O Brasil também, ele trabalhou muito a bola, objetivando os cruzamentos. Então, toda vez que o Brasil tentava fazer as jogadas individuais que estava fechado, trabalhava-se depois e fazia o cruzamento, né? O Brasil conseguiu, acho que, fazer um gol de jogada individual, né? Que ele entra perfurando a zaga, mas do contrário, sempre foi trabalhando a bola por fora nos corredores, né? Para poder abrir o adversário. Mas aí isso não possibilitou contra-ataque, porque ele foi empurrando o adversário. Perceba agora aí na prancheta eletrônica, então ele roda a bola com paciência na esquerda e faz amplitude do lado direito, empurra o Fagner com o William para ele poder rodar a bola por fora da linha de marcação da equipe adversária, mas em contrapartida ele empurra a equipe adversária para dentro da área, né, para o gargalo. Então você percebe que a bola vem para a direita, isso é feito do lado esquerdo, e a linha defensiva do adversário vai entrando para dentro da área. Então vem trabalhando a bola para a direita, empurra do lado esquerdo lá. Trabalha a bola na esquerda, empurra a direita e vai entrando para dentro da área. Em contrapartida, o adversário vai sendo encurralado para dentro do seu gol. E aí o que sobrou para o Brasil foi o chute de fora da área e os cruzamentos dentro da área, né? Aí uma imagem de como o Brasil trabalhava a bola por fora das linhas, né? Tá lá, trabalhando. E já com o adversário encurralado dentro da área, lá, ó. Então o adversário e o Brasil trabalhando a bola lá por fora da linha. Aí contra a Suíça também. E isso aí foi uma coisa que acabou prejudicando, né, o sistema do Brasil, porque aqui, toda vez que os jogadores, ou eles tinham o chute de fora da área, né, foi o que possibilitou para o Brasil as finalizações de fora da área, bastante até por sinal, mas o Brasil fez só um gol assim, que foi o jogo contra, acho que o primeiro chute, o jogo contra a Suíça, né, foi o gol que o Brasil conseguiu fazer. Não possibilitou jogadas individuais, porque a equipe adversária estava toda dentro da área, você não tem espaço para fazer um contra um. Sempre tinha uma dobra e um jogador muito próximo dando cobertura ao outro. Justamente pelo fato de ter trabalhado essa bola por fora da linha ali e aí encurralando o adversário para dentro do seu campo. Então o Brasil usou bastante a questão do chute, né? E o segundo gol contra o México, se não me engano, é uma jogada que ali sim acontece a jogada, é esse lance, acho. Isso, um drible, uma largada aqui embaixo, uma jogada individual, e aí consegue fazer o cruzamento e a gente entra e faz o gol. Foi o gol que a gente conseguiu driblando aí a defesa adversária, já o segundo gol contra o México. Triangulações, né? O Brasil usou as triangulações para entrar em cima da zaga adversária, mas não logrou êxito nisso. Justamente por causa do fato de ter trabalhado no processo de construção por fora das linhas adversárias, né? Então as linhas eram muito compactas
do adversário, então as triangulações ficaram mais comprometidas para o Brasil poder chegar com mais facilidade. Já os lançamentos acabou também ficando um pouco comprometido. Já visto essa questão de que nós tínhamos o Gabriel Jesus um pouco mais isolado lá à frente, né? Com os homens vindo no processo de construção para trabalhar a bola, fazendo o pêndulo direita e esquerda, empurrando o adversário para dentro do gargalo, e aí o Brasil usou os cruzamentos. Este sim foi usado bastante mesmo, né? Embora o Brasil não tenha conseguido fazer gol, o Brasil cruzou muita bola na área. Talvez aí o Gabriel não fosse a grande opção, né? Nós tínhamos que ter talvez um cabeceador ali, porque o Brasil conseguiu cruzar muita bola dentro da área, porque o adversário fechava o gargalo e dava esse espaço para que a gente pudesse cruzar as bolas nas áreas. Foram muitos cruzamentos, como vocês podem ver aí na imagem, né? Mas o Gabriel, ele tem essa questão da chegada de uma bola de mais construção, né? Chega ela mais construída para ele, né? Uma característica mais do Manchester City, do Guardiola, essa bola chegar mais construída e não tão cruzada dentro da área. Talvez seja por isso até que nós não conseguimos lograr tanto êxito na finalização. Faltou para nós ali um centroavantão ali de cabeça grande ali, botando essa bola para dentro aí, nesses cruzamentos aí, né? Não conseguimos nenhum gol de cruzamento. Muitos cruzamentos. Podem observar, foram vários cruzamentos, né? Foi um dos fundamentos muito bem utilizados pela seleção brasileira. Isso demonstra que teve profundidade. Só que aí houve o grande problema, que foi o jogo contra a Bélgica. A gente tem que analisar porque houve a derrota, e aí no caso, uma derrota que tomou 3 gols. E aí qual foi o grande ponto? O que a Bélgica observou, aí a pranchetinha eletrônica, se ela colocasse 2 homens mais à frente sem voltar, quase que na linha do meio o tempo todo, mesmo quando ela estava sendo pressionada no gargalo pelo Brasil, colocando o De Bruyne aqui para brigar por essa bola, tendo essas 2 laterais já no modelo do esquema que nós mostramos, deficitário, ou seja, zona de cobertura, esse cruzamento quando era tirado, sempre eles tinham um rebote no 1 contra 1. E isso prejudicou o Brasil. Sempre no rebote da Bélgica, eles usaram o De Bruyne ali para pegar essa bola e já fazer uma ligação nessas 2 laterais, aonde tinha o espaço para entrar no jogo de construção em cima do Brasil, num contra-ataque rápido, né? Então ele deixava o Brasil ter uma posse de bola, recebia o cruzamento e dava o contra-ataque rápido, fazendo 1-2 com o homem livre. E esse homem chegava e aí deixava o Brasil meio de calça curta, né? A gente percebe agora já numa situação de jogo, eles tomavam a bola e tinham sempre um homem livre para poder receber essa bola aí na lateral dos volantes, lateral do lado direito e lateral do lado esquerdo. Cruzamento na área, tirada, De Bruyne na bola, recebendo essa segunda bola e já indo para um processo de construção sempre livre, né? Fazendo uma transição ofensiva sempre livre, cruzamento do Brasil, tirada de bola da defesa, De Bruyne na bola novamente, já no processo de construção, no lado esquerdo do volante, lado direito do volante, os 2 homens mais à frente, aí a chegada, outra agora, uma infiltração, roubou a bola, De Bruyne na bola, já vai no processo de 1-2 construção, bola novamente aí. Aí já no segundo tempo, roubada de bola novamente, nós já observamos aí o setor de meio do campo, lado esquerdo do volante livre novamente, outra infiltração, roubada de bola novamente, De Bruyne na bola novamente, percebam. Ele já recebe a bola, já para gerar o contra-ataque, aqui é o outro jogador da Bélgica. Sempre quando a bola era tirada, essa segunda bola caía ali, já numa condição muito boa para eles, e aí eles já tinham essa bola rápida deles, né, para gerar o contra-ataque. Né? Então eles souberam analisar isso, esse espaço do lado direito e do lado esquerdo do volante, e aí o fato do Fernandinho não ser um jogador que tem característica de terminar o lance ali, prejudicou um pouco o Brasil nesse sentido. E aí, num escanteio, o Brasil toma esse contra-ataque, aí veja, eles já recebem a bola, saem, uma transição de arrasto muito rápida com a bola,
né, objetivando aí o corredor lateral, acha ali ele e aí ele vai para uma finalização de fora da área, a nossa defesa recuou muito e eles fazem o gol. Então perceba que isso foi um ponto que chamou bastante atenção na nossa análise que nós fizemos. Agradecer também essa sessão dessa imagem para nós, para que nós pudéssemos fazer essa análise do companheiro do categoria de base, né, que nos mandou, assim como o Sullivan também. E esse foi o ponto positivo do Brasil. Quando houve uma movimentação do atacante levando o zagueiro da esquerda para o zagueiro da direita, houve um elemento surpresa. Percebam agora a linha de 4 da Bélgica. Gabriel Jesus traz o zagueiro da esquerda para próximo do zagueiro da direita. O lateral tem que marcar o homem que está lá embaixo e oferece o elemento surpresa. A entrada do Paulinho, percebam agora, a imagem vai chegar um pouco mais próximo. Aí agora. E o Paulinho entra no elemento surpresa para fazer o gol na bola que o Felipe Coutinho coloca ali para ele. Aí o gol do Paulinho. Isso mostrou-se uma constância, mostrou-se que poderia ser um padrão para o Brasil. O que hoje, já logo numa análise fria dos números, demonstra claramente que era um padrão para jogar com 3 volantes. Perceba que agora o Renato Augusto, que também é um volante, já o Firmino traz o jogador para cá e o Renato Augusto entra lá naquele espaço, olha agora o espaço ali demarcado, e aí ele, Coutinho novamente, dá a bola, ainda ele demonstra que o Renato Augusto vai entrar ali, e aí ele dá a cavada e o Renato de cabeça faz o segundo gol do Brasil. Perceba agora novamente, agora aqui, ele traz o jogador na mesma função, e aí o Renato para fazer o terceiro gol, né? Perceba aí, ó. Renato entrando com a bola, ele não é feliz na finalização, mas era uma jogada de elemento surpresa. Então esse jogo se mostrou para um padrão de 3 volantes, com a chegada do elemento surpresa vindo de trás, ou seja, nós poderíamos ter jogado mais recuado e não tão com a posse de bola ofensiva, né? Então essa foi uma análise, tá aí o mestre Tite, não é uma crítica, para mim também, como para o pessoal do categoria de base, a gente pôde compartilhar aqui de uma mesma ideia, né? No sentido de que, eu vou interromper aqui o compartilhamento para ver a opinião agora dos professores e ficar melhor também na imagem nossa que nós estamos aí para depois transmitir no nosso CFA TV. O que é muito importante, que eu acho que vale ressaltar, é que para mim, assim como também para o pessoal do categoria de base, o Brasil foi a terceira melhor equipe, né? A Bélgica a segunda e a França a primeira. Eu acho que a Bélgica teve uma análise muito boa daquilo que era deficitário do Brasil. E o Brasil, de repente, até soube usar com pouco tempo, durante o jogo, mudou essa característica. Aquilo que a Bélgica também mostrou. Porque o Alex 10 falou muito bem no curso que nós fizemos de jogos ofensivos, que o futebol, ele continua tendo espaço, nós só precisamos ver onde é que ele está. Né? Então, ou seja, as linhas estão mais compactas, mas o campo ele continua tendo uma dimensão muito grande ainda, 97 por 72. Então, há espaços ainda, não há uma quantidade superior a 11 atletas, continua se jogando 11 contra 11. Então, existem espaços. O problema é nós descobrirmos aonde eles estão. Então, há uma construção de uma metodologia, e aí nós vamos depois para a prancheta eletrônica. Eu vou compartilhar alguns slides aqui, mas antes vou abrir para que os professores possam falar um pouquinho, né? E aí, o que chamou bastante a minha atenção? Que essa análise da Bélgica foi muito detalhada. Veja, ele explora muito bem o contra-ataque, ele fez com que o Brasil ficasse posicionado de uma maneira no seu setor defensivo e os espaços laterais entre o volante, deu o contra-ataque para a Bélgica, tanto que o Brasil, durante toda a eliminatória e também a Copa do Mundo, somente neste jogo tomou 3 gols. Né? Então, ou seja, isso serviu de exemplo para todos nós. Vou abrir para o professor Ed para ele fazer um comentário, e aí ele pode fazer o comentário tranquilo aí também, depois já o professor Galo e o professor Matheus. O que eu quero jogar uma para eles aqui, Dinei, é o seguinte. Isso aí os jogadores de linha podem me responder. Quem estiver apto, quiser responder, está aberto, tá? Não vou individualizar. Como que a gente consegue gerar o espaço?
Como que a gente gera o espaço? Alguém pode me responder? Movimentação, ouvindo no adversário, sem a bola. Muito bem. A gente Com consegue... movimentação combinada dos jogadores, Isso aí, muito bem. A gente gera o espaço se movimentando, tanto para a gente quanto para os nossos companheiros. Então, a movimentação dentro do jogo é tudo, é fundamental. Então, nós temos que nos movimentar para buscar espaço, gerar espaço para os nossos companheiros, movimentação combinada, movimentação individual. Então, é isso aí. Movimentação é tudo no futebol. Não podemos ficar parados para sermos presa fácil. A gente tem que se movimentar. Movimentei aqui, gerei espaço para meu companheiro, busco o meu espaço, e é isso aí, gente. Beleza, parabéns. Ednei, excelente slide aí, tá muito bem. A aula está sendo muito produtiva. Eu estou dando uma breve passada nos nossos atletas aqui, visualizando cada um a participação deles durante a live, está muito boa, então é excelente conteúdo. Tá? Quando como se fala, né? Conteúdo bom, acaba que vai passando rápido, né? E daqui a pouco está para encerrar a nossa reunião, mas é um conteúdo muito, muito importante, muito fundamental. Você vê os aspectos que nós estamos abordando aqui em uma movimentação de um atleta, você vê que causa um vazio na equipe adversária para que 2 ou 3 ou mais atletas ocupem esse vazio. Então, muito, muito interessante, muito importante, muito bom. É isso aí. E os atletas que... Eu acredito que os demais também saberiam a resposta, mas parabéns para os que tomaram a decisão de responder. E muito obrigado. Professor Galo? Só colocando em cima o que o Ed falou aí, a movimentação é tudo mesmo, até para receber uma bola. Se você fica parado, quando a gente faz o treinamento de passe lá que eu falo para vocês, você fica parado e não vai de encontro com a bola para receber, fica fácil até o cara te antecipar, né? Então a locomoção é tudo no futebol. Você tem que locomover para a direita, para a esquerda, procurar o espaço mesmo. Você procurando um espaço, às vezes você vai se tornar para o cara que está com a bola uma enfiada de bola, os meia aí, o centroavante, os caras que estão da frente. Na movimentação, nisso vai surgir um espaço para o cara numa enfiada de bola com outro atacante, entendeu? Então, isso é muito importante mesmo, a locomoção. E eu só quero chamar atenção também no posicionamento, que eu cobro bastante, né? Pelo menos os times, eu cobro. O ano passado, como eu era auxiliar, o Dinei dava na minha mão a maioria das cobranças de escanteio, essas coisas. Vocês viram a locomoção ali dentro da área, o posicionamento do tripé, né? Aquilo que eu falo bastante, o cara ficar grudado no pau na trave ali do primeiro pau. Não tem o porquê. Então, ele tem que estar mais ou menos uns 2 passos para fora do poste, não ficar agarrado lá na trave. Então, vocês viram aí, a demonstração foi clara, que o gol que o cara vem de trás, o cara que tá, os dois tá junto lá, então é isso que vocês têm noção. A gente está passando para vocês a melhor escolha dentro de campo. Então é por isso que o Dinei está atrás do negócio de slide, vai melhorar bastante aí, abrir a cabeça de todo mundo, né? Da minha parte, tranquilo. Professor Matheus? Só para complementar o que o Galo falou aí, Dinei, rapidinho, para eles entenderem, o Galo está falando 2 passos para fora da trave ali, claro, isso aí vai de vocês também observarem o batedor, né? De quem que vai realizar a batida na bola. Você tem que analisar se o cara se for do lado direito, se o cara é destro, se o cara é canhoto. Tudo tem essa análise. O Galo frisa muito bem isso no nosso treinamento. É para vocês entenderem que quando a gente solicita um posicionamento, somente ali no tripé, é que vocês, antes de se posicionarem, analisem o batedor também. Não, muito, muito bem colocado. Professor Matheus? Oi. Seu microfone está desligado, professor.
O professor Matheus está com o seu microfone desligado. Conseguiu aí, professor? Dinei, eu acho que o Matheus enviou uma mensagem de voz no chat aí. Dá uma olhada se não foi. Não, no chat não. Acho que ele está com problema no áudio dele aí. Não tá chegando. Mas, ó, vamos pro slide. Aí o professor Matheus, assim que ele conseguir liberar o microfone dele aí ele entra conosco, a gente interrompe o slide, tá? Isso, Dinei, excelente. Ele mandou uma mensagem para mim aqui. Aí ele vai mexer, vai tentar solucionar o problema do microfone dele ali e retorna com a palavra, beleza? Pode dar sequência aí, Dinei. Beleza, tranquilo. Vamos lá. Então vamos voltar aqui a compartilhar a tela, pessoal. A gente vai mostrar um pouco os slides e os posicionamentos aí estáticos, né? Para ficar mais fácil para vocês entenderem também. Depois a gente vai para a pranchetinha eletrônica. Lembrando que nós estamos filmando a aula e depois vocês vão poder ter essa aula no nosso canal aí do YouTube. Ela é ao vivo, né? Nós estamos aí com os alunos todos na sala, os atletas, né? Todos na sala aí, tá? Então agora nós vamos lá para os slides, pessoal. Bem específico, para que a gente possa entender essas questões todas aí que a gente acabou comentando, tá? Então nós falamos bastante aí da nossa seleção, né? Essa foi a nossa seleção, né? Inclusive aí esse é o jogo, né? Infelizmente o jogo que nós acabamos sendo eliminados pela Bélgica. Essa é a nossa equipe. Eu fiz questão de trazer a seleção brasileira pela questão das conexões que a gente falou do Liverpool, e há uma característica muito grande nas escolas europeias, sejam elas em quaisquer lugares, Itália, Portugal, Alemanha, Inglaterra, em cima daquilo Dinei, que... então, eu consegui voltar aqui. Deu um problema no notebook, eu entrei pelo celular. Ah, perfeito, professor. Só um momento. Vamos voltar aqui com você aqui, mas eu vou deixar compartilhando tela, não tem problema. Vamos lá, professor, pode falar. Não, só queria destacar lá no vídeo, né, a importância de analisar, né, de observar onde estão os espaços. Ali no caso da Copa do Mundo, o treinador da Bélgica, né, que é um espanhol, o Martins, fez um trabalho excelente, claro que analisando, tendo todo aquele acompanhamento de análise de vídeo, né, com o pessoal de análise de desempenho, eles conseguiram traçar uma estratégia, né, e a importância de saber aonde estão os espaços, né, que foi justamente ali onde você falou, do lado do Fernandinho, né, os dois lados dele ali, e os jogadores da Bélgica já sabiam o que deveriam fazer, né, então a importância da gente observar e saber onde estão os espaços, de saber observar e poder explorar isso aí, que foi o que a Bélgica fez ali contra o Brasil. E o quão importante é isso, né? Porque isso significou a eliminação de uma Copa do Mundo da seleção brasileira, né? Então, isso é fundamental a gente saber observar. E a gente, né, da comissão, você tá bolando aí uma estrutura para a gente começar a gravar nossos jogos aí, tentar trazer, dentro das possibilidades, né, a gente trazer uma análise mais elaborada aí dos nossos jogos, né, dos nossos jogos filmados, que a gente possa estar traçando aí estratégias, né, de jogos seguintes e até mesmo vendo os nossos erros, né, e corrigindo esses erros através de vídeos. Então a gente está tentando também entrar
nesse mundo aí também, né, que ajuda e para proporcionar também a melhoria dos nossos atletas aí. Muito legal, professor. Bacana. Coloquei você aqui na tela inteira aqui, tá? E aí agora vamos voltar aí para a tela normal aqui. Isso aí com todo mundo. Deu para passar tranquilamente, professor. Vamos lá. Aí, estamos aí com os nossos atletas, né? Então, nitidamente aí, esse era o jogo. Aliás, esse não é o jogo aqui, porque o Casimiro tá aqui, né? Esse é a nossa equipe aqui no jogo com o Fagner aqui, né? E o Casimiro tá nesse jogo aqui. Então, basicamente aí, essa é a nossa seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018. Aqui é basicamente para vocês poderem entender o que são os sistemas. Esse é um sistema 4-3-3. Então, os mesmos atletas poderiam aqui mudar para um sistema. A gente não, aqui, até o tagueamento aqui está falando 4-3-3, mas vamos chamar de 1-4-3-3. Né? O goleiro, vamos contar com o goleiro, né? Hoje o goleiro é tão bem utilizado. Então, uma linha de 4, Fagner, Thiago Silva, Miranda e o Marcelo, o Alisson no gol, o Casimiro, o Felipe Coutinho, o Paulinho, o William, o Gabriel Jesus e o Neymar. Então, isso é um sistema tático. Esse é o desenho, é a figura, é a maneira com que a equipe tem o seu sistema. Não é o seu esquema. Não é como ele se movimenta para poder construir e chegar ao gol adversário. Esse é um 4-4-2, 1-4-4-2. Mesma situação, os mesmos atletas, percebam aqui já o Paulinho ao lado do Casimiro, Felipe Coutinho lá em cima e o William aqui, Neymar e Gabriel Jesus mais à frente, né? E aqui o sistema que foi utilizado no início, logo no início, que é o 1-4-1-3-2, que aqui se mostrou com espaços, mas com um jogador que tem característica de vir aqui na direita, ir lá na esquerda, destrói, faz falta, para a jogada, por isso até o Casimiro toma bastante cartão, mas ele é um jogador muito viril, nessa jogada muito forte, marca muito bem, dá a cobertura desses dois lados, então isso não aparece tanto, e foi aparecer essa deficiência justamente quando da entrada do Fernandinho. Aqui já é nesse modelo que a gente está falando para vocês, né? A gente percebe esse posicionamento já da equipe da Bélgica levando aqui, e aí ficou uma situação bem aqui individualizada com os espaços nas beiradas, né? Aí a gente tem ainda aí a maneira com que o Brasil se movimentou para receber bola e quebrou a marcação da Bélgica, trazendo um zagueiro em cima do outro. Isso é uma marcação muito bacana, é uma linguagem mais simples de se dizer, né? É uma movimentação para a direita e para a esquerda em relação ao posicionamento com a bola do passador. Então aqui esse posicionamento do Gabriel Jesus, ele cria uma zona de passe para o Paulinho, que automaticamente recebe essa bola entre o zagueiro da esquerda e o lateral esquerdo, numa distância superior a 15 metros, causa uma zona de passe e ele acha o passe ali e nós fazemos o primeiro gol. Mesma coisa para o Renato Augusto. Veja aqui, ele está dando com a mão aqui, mostrando que ele vai entrar no espaço vazio. Trouxe um zagueiro mais perto do outro, causou aqui. Tinha uma movimentação aqui embaixo já, então as marcações estavam longe. O Coutinho achou ali o Renato Augusto, nós fizemos o segundo gol. E aí, aqui já é uma fotografia do esquema tático do Brasil. Então aqui, ó, essa é a movimentação. Como é que ele se movimentava? Ó, ele estava construindo a jogada do lado esquerdo, ele se movimenta enfiando o lateral aqui, em cima do outro jogador, para poder trabalhar a bola por fora da linha de marcação do adversário, né? Mesma coisa quando era do lado esquerdo, a bola do lado direito, o lado esquerdo enfia lá e causa esse engarrafamento, faz com que o adversário seja encurralado dentro da sua área, né? E aí ele vai trabalhando. Aqui são as linhas de marcação no 4-4-2, né? Aí, posicionamento, duas linhas de 4 com 2 homens. E esse é o posicionamento de linhas. Então, sempre eu tenho que olhar para o meu companheiro. Bom, eu sou o Paulinho,
Aqui na direita aqui tá o William. Bom, eu tenho que olhar para o William, ele tem que estar numa distância inferior a 15 metros de mim, e eu inferior a 15 metros do Casimiro, e o Casimiro é inferior a 15 metros do outro jogador, e assim sucessivamente. E aqui, os posicionamentos de escanteio. Eu acho que esse foi um grande problema, um erro de arbitragem, porque isso foi uma falta. Esse, para mim, é o melhor esquema para se marcar escanteio quando a bola vem no pé trocado. Você tem um tripé muito bem montado aqui, né? É um jogador aqui que vai interceptar a bola, o outro que intercepta a bola curta. E esse jogador empurrou o Miranda e fez o gol. E talvez, não estou dizendo que seja isso, isso é uma análise minha, talvez esse gol fez com que a gente mudasse o posicionamento aí, e aí a Bélgica explorou esse posicionamento muito bem. Aqui, a Bélgica já sabe que nós não temos mais o tripé, então ele tem uma primeira jogada com o cara finalizando e o Alisson pegando, e na segunda o cara faz o gol. Esse é um posicionamento... Opa, desculpa. Esse é o posicionamento que eu queria. Contra o México, foi quando nós mudamos, né? Já contra o México, ó, essa é uma jogada contra o México. Já está o espaço ali. E esse espaço, depois, contra o México não ocasionou o gol, mas contra a Bélgica ocasionou. Aqui a marcação, como nós falamos, é a linha de 4, o 1, o 3 e o 2. Né? Então, ou seja, os três estão em linha, mas esse... Olha aqui que imagem tranquila aqui, né? Então, a partir da outra semana nós vamos ter também já o aplicativo, talvez nós façamos as reuniões pelo Zoom e vou conseguir circular aqui para vocês. Mas aqui fica muito claro, ó, olha a marcação aqui, ó, um homem na direita e um homem na esquerda do nosso volante. Isso foi muito bem explorado, e esses dois espaços laterais do volante pela equipe da Bélgica. Aqui, a gente solta o canhão de luz aqui para ver essa entrada do cara para cabecear e o gol da Bélgica. Aqui, os corredores laterais, como a gente falou. Dinei, Pois não. licença. Eu só queria, é um tema que você está falando aí, sobre escanteio, queria perguntar para o Juninho qual que é a diferença e qual o posicionamento do lateral nos dois momentos aí dos escanteios, tanto na ideia antiga do Tite, que é no jogo contra a Suíça, e quanto no jogo contra a Bélgica, aí, que você já falou que ele fez diferente, né? Eu queria saber qual seria o posicionamento do lateral. Tá, eu vou voltar direito, então. nas duas situações. Tá, eu vou voltar nele então, tá? Vamos lá. E qual que é a diferença, né, do posicionamento deles? Esse é o primeiro posicionamento contra a Suíça. Pode falar, Juninho. Professor, não dá para saber qual que é o lateral direito na foto. Perfeito. Nessa foto? Sim. Essa foto que você está vendo agora aí, ela é um escanteio do lado direito ou do lado esquerdo da defesa do Brasil? Do lado esquerdo. Certo. Então, em cima disso agora você pode comentar. Eu vou te dar uma dica. Aqui nós temos o Marcelo, aqui uma outra marcação e aqui o Gabriel Jesus. E aí agora você faz o comentário em cima do que o professor Matheus te pediu. O lateral direito tá ali como tá marcando como se o cara que tivesse para fazer a bola curta, se tivesse uma movimentação na bola curta, está na frente do Marcelo e do Gabriel Jesus, certo? Pode comentar, professor Matheus. Ali a foto tá bem clara, né? Qual o posicionamento do Daniel Alves no caso. Aí o que eu queria saber era qual que é a diferença, né? O que o Tite fez de diferente com o lateral direito, seria, no caso, a intenção dele no segundo momento, né? Que é quando é o jogo contra a Bélgica, no caso. Esse que é o Danilo, né? O primeiro jogo contra a Suíça, né? É o lateral aqui. É o lateral. Danilo, exato. Aqui é o Danilo. Eu vou ajudar aqui porque de repente a minha imagem não está muito clara, né? Aqui é o Gabriel Jesus. É o Gabriel Jesus, né? O Gabriel Jesus está aqui. O Danilo está aqui. Muito bem a técnica. Isso. Tá? O Danilo está aqui. Então o posicionamento do lateral direito aqui, esta é uma marcação por zona. Ele está marcando por zona. Tá vendo?
há uma marcação individual, ela está aqui. Ok? Essa é uma marcação individual, homem a homem, individual. E essa é uma marcação 3 contra 2 por zona. Isso é zona. Está sendo marcado por zona aqui. E aqui é que é onde está o lateral direito. Vamos para outra imagem. Agora, essa imagem que você vê é um escanteio no setor esquerdo ou direito de defesa do Brasil? Direito. Agora pode responder a pergunta que o professor Matheus fez para você. Sim, professor, mas eu não consigo enxergar o lateral. Você consegue enxergar a mancha branca? Sim, sim. Vou tentar então ampliar a imagem para você, tá? Ô, Juninho, vamos supor que, peraí. é do mesmo lado. Pera aí, professor. Vou ampliar a Ok. imagem para ele. Eu tô com esse recurso aqui. Vamos lá. Sim, sim. Tô ampliando a imagem. Vamos lá. Ela vai estourar um pouco. Agora pra frente, vou terminar a reunião. Aí, vamos lá. Aonde está agora? Agora acho que dá para ver, né? Sim, sim. Então, por favor, comente. Na outra movimentação, ele tá... Na que tá dentro da área, ele tá fazendo a marcação nas costas do... fazendo a sobra. E nessa aí ele tá no primeiro pau e se caso ele roubar a bola na curta, ele consegue sair pro contra-ataque. Essa marcação que ele está fazendo aqui é uma coisa que o Galo chama bastante atenção, que o jogador não deve ficar colado aqui no pé da trave, né? E aqui a gente observa que essa marcação ela não funcionou por um aspecto simples, porque o adversário sabia que não havia uma ocupação de espaço nessa zona branca aqui. Então, ou seja, a corrida dele em relação para cabecear a bola no bico de pequena área, ela é mais rápida, porque ele já sabe que esse jogador aqui ele vai ficar numa posição para fazer o que você falou. Certo? Posso passar para outra, professor? Tranquilo, Juninho, pode seguir. Vamos lá. Então aí, nós temos aqui a foto do gol, né? Perceba que aqui mesmo, ele está num posicionamento aqui, mas há uma antecipação e o cabeceio na frente dele, porque ele já sabia. Isso mostra claramente o quão importante é a análise tática. Ele sabia que nesse bico de pequena área aqui não daria tempo. Se o cara conseguisse acertar a bola aqui e ele viesse numa corrida muito rápida para fazer esse cabeceio em direção ao gol, fatalmente, eles conseguiram. Eles fizeram isso 2 vezes. Uma vez o cara errou, porque a bola veio muito baixa, ele fez com o pé, e na outra ele fez de cabeça e tomou o gol, e nós não corrigimos. Talvez por uma falta de atenção, inclusive, que é uma coisa que os atletas, às vezes, acontece, a gente até entende, porque o atleta no jogo, ele tá, às vezes, muito ali dentro do jogo, compenetrado, né, e não consegue... Dinei, Pois não. desculpa cortar, mas outra coisa que a gente chama atenção também a respeito de atacar a bola, né? Tanto é que aí os dois esperam a bola cair neles, eles não vão atacar a bola, né? É uma coisa que a gente chama atenção também, né? Muita gente chama atenção. Espera a bola vir nele. Então, acho que é o Marcelo que tá ali, se ele vai também e ataca a bola, acho que ia dificultar mais também. Aqui tá o William. E aí é verdade, você tem razão, porque o jogador da Bélgica, esse sim vai e ataca a bola para fazer o gol, né? Parece que caiu a conexão. Tá me ouvindo, professor? Ô, Dinei, tô ouvindo sim. Então, perfeito. Então aí o posicionamento aí contra o México, né? O posicionamento que nós já falamos. Aí o posicionamento onde sai o gol. O posicionamento do vazio, né? Que tem aí para ser explorado, que a Bélgica explorou esse vazio, né? Então, aqui a gente consegue observar várias vezes, né? Eles saíram, fiz questão de separar os slides aí para vocês
E aí, aquele slide que eu já mostrei, né? A roubada de bola, ela acontece aqui e a busca nos dois espaços aqui laterais, né? Aqui é aquela movimentação que nós já comentamos da equipe do Liverpool, né? E aí agora ficou claro essa questão aqui, né? Nós tínhamos um posicionamento de escanteio com tripé e depois passamos a não ter mais com o tripé, né? Posicionamento do esquema de marcação, aqui já o posicionamento sem o tripé, né? Então, aqui, ó, acho que fica bem claro aqui, né? Nesse caso aqui, especificamente, a análise foi no dia que pegou o Fagner aqui, o lateral direito aqui, e aqui já foi tirado o Marcelo para cá, o Marcelo estava fazendo o primeiro pau e o Gabriel Jesus fazia o tripé aqui. Essa foi a marcação do modelo usado já na troca no jogo contra o México. Tá certo, pessoal? Aí agora aqui eu vou abrir para os professores poderem falar um pouquinho aí, se quiser algum comentário, mais alguma pergunta, senão eu já vou começar a compartilhar a pranchetinha eletrônica aí, estamos no horário legal. Dinei, para mim tranquilo, se quiser compartilhar a prancheta aí, vai ver os outros professores aí, para mim tá suave. Para mim também pode prosseguir já, se eu tinha que colocar, eu coloquei já. Pode seguir, Dinei. Aí, isso aí foi mais para completar, né? Mas pode abrir a prancheta já. Então vamos lá. Então, assim, só para a gente poder ficar bem claro, né? Essa é aquela prancheta que vocês viram lá, é uma prancheta de análise que o pessoal até nos cedeu. Essa prancheta, gentilmente, o professor Ed já conseguiu ela para nós conseguimos aqui tê-la hoje. Então, essa prancheta eletrônica, ela vai nos servir para treinamento. Nós vamos trabalhar muito ela no treinamento. E aquela outra prancheta, ela vai servir muito para análise específica tática, depois que nós filmarmos os jogos, fizemos o tagueamento, marcarmos todo aquilo que nós queremos do jogo, e aí vamos poder trazer na animação. Essa prancheta é uma prancheta clara para vocês entenderem o treinamento. Esse é o nosso sistema de jogo. 1, 4, 2, 3, 1. Aqui nós estamos no nosso posicionamento defensivo. E aí, pensando em avanço, como que nós trabalhamos, passando agora para o nosso esquema dentro do nosso sistema. Então, ou seja, a nossa movimentação é uma movimentação combinada. Ela é dentro de um modelo que nós adotamos para jogar, que é esse modelo. A nossa metodologia, ela sempre nos proporciona com que a gente efetivamente pise com 3 caras dentro da área e um quarto homem chegando por trás. Então aqui a gente já observa que nós temos, quando trabalhamos a bola, já agora no plano ofensivo, ainda a semana que vem nós vamos falar de setores de saída de bola e do processo de construção. Aqui basicamente eu quero falar do sistema e do esquema para criar o espaço de jogo, a área do jogo, o epicentro do jogo, as linhas de passe e as zonas de passe. Então, efetivamente, dentro do nosso sistema, quando nós nos movimentamos e nos dispomos taticamente nesse modelo, nós criamos uma situação onde nós temos 3 homens que pisam efetivamente dentro da área com o quarto homem chegando por trás. A equipe do Liverpool, como eu mostrei no primeiro vídeo,
ela entra nessa zona aqui com 5 homens. Então ela consegue algo muito bacana. E vocês vão observar que as conexões são feitas em triangulação na beirada, para poder haver a penetração, né? E no nosso caso, as conexões elas são feitas em losango. Então vamos soltar novamente. Perceba que aqui há uma conexão da linha de 4, zagueiro lateral direito, zagueiro da esquerda e lateral esquerdo, e há uma conexão entre os homens de meio de campo, para que eles se posicionem nesse modelo de construção. Chegada a bola no lateral, na abertura de jogo, ao invés de nós rodarmos por fora da linha, a gente já estabelece as conexões de losango. Então, isso é fundamental entender. Nós não trabalhamos como o Brasil faz por fora do corredor e empurra a equipe no gargalo. Nós fazemos o losango com a construção de passe no losango. Opção de linhas de passe, sempre 2 e uma linha de bola. E sempre com um posicionamento defensivo muito bem montado. Então nós temos, mesmo que neste caso, a hora que nós recebemos a bola, nós ainda continuamos no desenho do modelo nosso em losango, que é um jogo de mobilidade dentro da posição. Então perceba, aqui eu vou soltar, nós já vamos criar o número 11. Quando a bola está lá no 6, o fato dele se movimentar para dentro, para fazer a movimentação de losango, igual o Liverpool faz de triângulo aqui, nós fazemos aqui, aí nós criamos essa situação que é a de construção de jogo. Daqui para frente, nós estamos falando de último terço. É o que vai nos dar a possibilidade de chegar no gol adversário. Então nós temos epicentro do jogo, muito bem explanado pelo Tutu na aula passada, que é o cara que está com a bola, que cria automaticamente dentro do modelo de losango 2 linhas de passe, uma no 10 e a outra no 8. E a movimentação do 11 formando esse losango aqui, ele me proporciona uma zona de passe, que é a bola da diagonal do lado oposto, para uma penetração do próprio 8, para uma penetração do 11, para uma penetração do lateral em profundidade, ou até mesmo por uma bola para o 9 escorar e fazer essa jogada chegar e acontecer aqui, tá certo? Então esse é um posicionamento característico da nossa equipe. Nós construímos isso, eu fiz questão de parar aqui para que depois a gente solte a animação e vou soltar ela um pouco mais rápida para vocês verem e depois vou parar a prancheta, vou editar para que os professores e vocês possam falar. Lembrando que nós estamos gravando essa aula vai para o nosso canal do YouTube para que todo mundo possa compartilhar aí do conteúdo, inclusive vocês atletas reverem ela novamente. Então vocês observam que criamos a linha de passe. Ok? E agora eu vou colocar ele mais rápido. Movimentação, nosso bloco movimenta muito compacto. Trabalhamos a bola no pé do zagueiro quando nós estamos em ataque. Como que nós vamos entrar na área do adversário? Trabalhamos a bola por fora e criamos os losangos. Fazemos uma movimentação, criamos uma zona de passe, linha de passe, e no epicentro do jogo, automaticamente nós temos sempre as zonas de contenção muito bem aqui explanadas e exploradas aqui. Paramos aqui, mais uma vez. A hora que essa bola chegar aqui, ok? Aqui, nós temos aqui uma coisa que precisa ficar muito clara para o atleta. Movimentação. O número 11 movimentou. A partir do momento que ele movimentou, ele já criou toda a situação, mesmo a bola estando do lado oposto, ele, como a gente brinca, ele não está comendo amendoim aqui do lado, ele não está fora da situação de jogo. Perceba que o número 2, ele entra numa linha da bola. Por que linha da bola? Porque se esse homem atravessar a linha de passe, nós vamos ter um problema. E aí eu vou abrir agora para os professores, vou continuar com a prancheta aberta aí, para que eles possam compartilhar alguma coisa e possam até falar alguma coisa que eles queiram aí. Vou iniciar uma edição aqui, caso seja aí os professores queiram. Estamos prontos para editar e fazer a movimentação que os senhores quiserem aí.
Só reforçar com eles, Ednei, a colocação, o ponto de vista do Galo na aula com a turma passada foi bem colocada sobre nós utilizamos como exemplo o nosso volante, o Paulo, que joga pelo lado esquerdo, que ele no início da chegada dele ao CFA, ele entrava muito na linha de passe, vendo? Ele saía de um setor para ocupar um setor que não desnecessário. Então, ele impedia o passe do lateral, que a bola chegasse limpa para o número 8 ou para o número 10 ou até uma diagonal para o número 11. Entendeu? Então, ele fazia muito isso, ele acabava, na linguagem popular, atrapalhando o jogo. Hoje ele começou a se policiar de acordo com as nossas correções, se posicionando aí onde exatamente está o número 7, na linha de passe e na zona de passe. Entendeu? E o professor Galo colocou muito bem sobre esse posicionamento que o número 7, no caso, o nosso volante do lado esquerdo é o Paulo, que o Paulo sempre entrava nessa linha aí. Professor Galo? Complementando isso, né? Não sei se dá para fazer de novo aí, Dinei, o que a gente colocou para ele. Porque vamos supor, aí vocês vão falar, mas o número 7 não pode ir para o jogo. Pode ir. Mas dá para fazer de novo, Dinei, que a gente fez na outra aula. Vamos supor que o 7 vai ali na linha de passe, mais para frente, onde você tinha colocado ali. Dá para fazer de novo a mesma movimentação? Dá, claro. Aí você quer o número 6 passando a bola errado e o 2 recuperando? Isso, é a mesma situação. Soltei desde o início, depois a gente solta só o final para ficar... Olha lá, criamos aí você... Pode falar, professor. Então, aí vocês estão vendo, né? A jogada em si, e vamos supor que o 7 passa da linha da bola, como vai aparecer para vocês aí daqui a pouco. Só um minuto. Ele sai da linha da bola, ok? Ele tá na linha de passe aí, certo? Que a gente gosta que faz. Ele tá na linha da bola, ele vai entrar agora na linha de passe. Que é a linha de passe. Olha lá, ó. Entrou lá na linha de passe, e aí automaticamente ele ficou fora da situação dele. O 2 roubou a bola. Vamos supor ainda que o 2 ainda tá um pouco para lá, né? Mas vamos supor que o 2 tá entre o 6 e o 7. Ele rouba o passe bem no meio ali, entendeu? Um pouquinho mais bem no meio dos dois. Então, intercepta o passe dele. Bem no meio ali. Vamos aí lá. ele tá vindo de trás ali, né? Pela filmagem aí. Perfeito. Eu coloquei o número 2 ali, mas vamos entender que ele vai interceptar antes do jogador, né? Isso, a hora que for coisar, eu vou explicar agora. Não, peraí, eu vou pôr ele do jeito que você falou. Dá pra fazer, tranquilo. Essa movimentação é só para vocês entenderem que eu lembro que no início, na chegada acho que foi do Japa para trabalhar com a gente, o Japa fazia muito isso também. Fazia muito isso também, né, Galo? Bem colocado, isso aí. Vou soltar só o último quadro, tá, professor? Ok. Olha lá, ó, o 2 interceptando a bola que o 7 vai entrar na linha de passe.
É isso, professor? Isso mesmo. Pausou agora, pausou. Vou soltar de novo, aí eu pauso. Olha lá, o 2 interceptou, o 7 entrou. Olha lá, interceptou. Olha lá. Aí, pausou. Isso. Aí vocês estão vendo, a gente não colocou a peça do outro time. Mas aí vai ter um já com o número 4 tá marcando lá, certo? O zagueiro lá vai estar marcando. E aí o 3 vai estar fazendo a sua. Olha como tá, a situação que vai gerar o contra-ataque em cima de nós. O número 4 vai ter que sair, vai deixar o seu para sair para dar o combate em cima do 2. Entendeu? Olha a situação, se o cara dá um drible no número 4, vai ficar o goleiro e o cara. Então, isso é muito arriscado. É isso que eu quero que vocês entendam, que não pode sair dessa linha, passar a linha de passe que a gente fala, né? Exatamente. E aí, professor, em cima do que o professor está falando, né? Aqui a gente já observa que vai causar um vazio nesse espaço, né? E imaginando aqui que nós teríamos claramente aqui um jogador saindo para fazer essa cobertura igual o professor falou, né? E imaginando aqui que eu vou imaginar que nós já teríamos um atacante aqui que estaria sendo marcado pelo número 3. Aqui eu vou melhorar isso aqui, tá, professor? Esse cara aqui seria o número 9, certo, professor? E aí aqui nós já teríamos uma bola enfiada para esse jogador já receber em condição de pegar o nosso goleiro até meio de calça curta aqui, metendo uma curva na bola ali, tá, professor? Vamos ver. Vamos voltar aqui, né? E vamos soltar já ela total, tá? Pra gente observar. Vamos lá. Ok, a movimentação completa agora, tá, professor? Com os quadros já colocados lá, né? O quanto um posicionamento equivocado dentro de um não entendimento, ou o fato de eu achar que eu estou livre, eu tenho que ir lá para pegar a bola e não me preocupar com o meu posicionamento tático, essa liberdade. Criou-se uma movimentação correta, que é a movimentação das conexões em losango, que é a característica nossa. Criou-se linha de passe, olha as movimentações em losango. Criou-se aí a linha de passe e criou-se também a zona de passe com a movimentação correta do número 11, fechando o meio, a bola está do lado oposto, criou a zona de passe, e aí houve uma movimentação equivocada do número 7 no tocante a entrar numa jogada, né? Então aí a gente já observa o número 7 entrando na linha de passe que era do 8, o número 2 interceptando essa jogada, e já dentro de uma zona de liberdade, o número 4 saiu para pegar ele. E aí o número 9 ficou livre, porque aí o cara ia conduzir a bola. E aí o número 9 já entrando nessa condição. Só faltou aí o número 9 receber a bola, né? Já finalizando para o nosso gol.
Aqui, então, mais uma vez frisando o que o professor falou, né? Porque essa bola pode ser passada para ele, passada aqui, entrada aqui, ou aqui, né? E aí ele entra na linha de passe equivocadamente, e aí o número 2 intercepta o passe, já acha esse espaço para o número 9, né? Então a gente já observa que aqui essa jogada já vai acontecer, e aí aqui já quebrou a linha, esse cara já pode receber a bola aí e pegar o nosso time de surpresa. Professor, posso apagar os últimos quadros aqui, ou mais alguma colocação? Tá tranquilo, bem colocado. E o 2 ainda tem a opção, se o 9 puxar o número 3 acompanhar ele, vai abrir um espaço ainda aqui na direita, não pouco tem um atacante ali já no meio do 2 e o 5. Tem a opção de pegar um cara que lança bem, tem a opção de lançar ali ainda também. Exatamente. Professor Ed, professor Matheus? Só destacando, né, Dinei, a importância de já atacar pensando em defender, né? Atacar defendendo e defender atacando sempre. Se perder uma bola dessa ali, já tem que estar atento, né, para tentar recuperar de novo, sem esse tipo de erro aí, né, do posicionamento. Isso que a gente tenta evitar para a gente correr menos risco, né, no caso. E outra coisa que eu queria destacar era em relação ao 11 aqui, né, a importância dele, mesmo a bola estando lá do outro lado, o quão fundamental ele é, né? Tanto para atacar essa zona de passe e receber para finalizar, ou mesmo se não receber, atacando a zona de passe, pode criar espaço, né, para quem vem de trás e vai fazer com que a defesa tenha dúvida sobre o que o lateral vai fazer, né? Se vai fazer a diagonal, se vai fazer a paralela com 10 ali. Então, o quão fundamental é cada jogador, mesmo que a bola esteja lá do outro lado e pareça que ele esteja numa zona morta, né? Que na verdade é uma zona que pode criar risco aí se tiver uma bola enfiada. E além disso, a bola na paralela lá com 10 que eu falei, se tiver um lateral ali na linha de passe entre o 10 e o 6 ali, não vai ter linha de passe, o lateral vai estar entre eles ali. E qual que é a função do 10 nesse momento? É se movimentar. Que é uma coisa que a gente falou no começo da aula, né? Se movimentar para buscar espaço, sempre nessa busca constante pela zona de passe e pela linha, né, de passe. Então, sempre se movimentar e sempre buscar isso. Porque o outro time vai fazer de tudo para a gente não encontrar isso, né? E a gente tem que fazer todo tipo de movimentação para encontrar isso e chegar e receber a bola em condição de progredir, né, para dentro do gol. Professor Ed, posso apagar o quadro? Quer mais algum comentário? Não, Dinei, excelente colocação do Matheus. Você vê que todos os atletas, mesmo que o 11 aqui isolado, ele tem a sua funcionalidade dentro do trabalho, né? Você viu que é uma movimentação que ele fez, ele gerou um espaço aqui na linha de fundo, aqui, onde o próprio número 12 pode atacar essa bola, o número 9 pode vir atacar essa bola, ou o próprio número 8 fazendo uma troca com 11, entendeu? Então, é isso que eles precisam entender. Movimentar para gerar espaço, para gerar dúvidas nos marcadores. É isso aí, Dinezão. Beleza, pessoal. É isso aí, então. Agora nós vamos aqui voltarmos aqui para a nossa aula. Eu vou parar a apresentação e nós vamos voltar para a nossa aula aqui e vou abrir o espaço para que os professores aí possam compartilhar e também algum atleta que queira comentar alguma coisa aí para nós finalizarmos a nossa semana bem produtiva aí, né, com o pessoal. Então aí, primeiramente, professor Matheus, professor Galo, professor Ed, tem alguma pergunta para algum atleta? Eu, da minha parte, vou pedir para os atletas do Sub-17 fazer um relatório, não precisa ser um relatório grande, especificar só o que entendeu na aula de hoje e mandar para mim. Da minha parte é só isso. Professor Matheus.
Bom, pra mim tranquilo também, Dinei. Só agradecer o pessoal aí pela atenção, né? Que hoje pareceu que teve mais atenção, então é isso aí, só progredindo, né? A gente tenta evoluir cada vez mais, melhorar para vocês, né? Para os atletas aí. E agradecer pela atenção aí. E da minha parte é isso aí. Professor Ed? Exatamente isso. O que o Matheus falou, o que o Galo falou, nós estamos procurando fazer o melhor para que quando os atletas retornem ao nosso centro de formação, eles tenham o melhor que nós estaremos oferecendo para eles, né? Já estamos com a estrutura montada, preparada para cada um de vocês e com nossos investimentos em cursos, até o próprio Dinei, o curso que o Dinei concluiu, né? E capacitou para desenvolver esses programas, essa metodologia de aplicabilidade de aula, e está sendo muito produtivo mesmo. E hoje eu saio daqui muito feliz, muito contente com a participação de todos. Eu andei dando uma viajada na nossa aula, olhando um por um, e vocês sabem que eu faço isso mesmo, olhando um por um, observando e ouvir a interação de todos, participando muito bem. Saio daqui hoje realizado, a semana muito produtiva, e espero vocês na próxima semana. Iremos trabalhar com bola de novo, tá? Então, um bom final de semana a todos aí, um bom descanso e muito obrigado pela atenção. Beleza. Eu só para finalizar, acho que até fazendo a reflexão da aula passada, Jalisson, a aula passada a gente fez uma pergunta e de repente talvez não conseguimos explicar tão bem, acho que nessa aula ficou bem explicado. Para você, o que é o epicentro do jogo? O epicentro do jogo é onde a bola está. Perfeito, Jalisson. O epicentro do jogo é onde a bola está. Parabéns. Eu fico muito feliz quando eu vejo que um atleta responde uma pergunta e ele não sabia, ele passa a saber. Para mim é como passar de ano, entendeu? Eu sou professor, não gosto da progressão continuada, que é empurrar o jogador com a barriga. Acredito que vocês são atletas que estão vivenciando. Então, ou seja, você não vai se formar administrador de empresa no CFA, mas a ideia do CFA é formar você homem e um atleta de futebol profissional. Você vai terminar a sua base no 20 para entrar no futebol profissional. E isso que nós estamos ensinando na aula online faz parte do aprendizado. Você não nasceu sabendo. A profissão de atleta de futebol profissional é a única que proporciona uma experiência ao profissional da área. Então você chega no futebol profissional com experiência. Você jogou, você vivenciou. O cara se forma administrador de empresas, muitas vezes ele não consegue nenhum estágio na área. Então ele não tem experiência na área. Ele estudou, mas ele não tem experiência. E o jogador de futebol, eu acho que falta realmente o estudo, o entendimento melhor para que a sua criatividade seja aflorada no jogo. Tá certo? Então, parabéns a todos aí. Essa aula, se vocês quiserem revisar, vai estar aí no nosso canal do YouTube. E eu conto com vocês aí na próxima aula, tá? Vou pedir só pro meu amigo aqui, pro Sombra, daqui a pouquinho pausar a gravação. E aí vocês já estão liberados. Grande final de semana aí. Bom descanso. E segunda-feira a gente tem mais, tá? Fiquem com Deus. Só pausa, tá?